Porque Pedro só disse: Senhor, me salva, né? E Jesus estendeu a mão e tirou ele da água. Então, graças a Deus, Ele faz isso nas nossas vidas. Ele sempre nos ouve, e nós cremos que Ele tem ouvido o que essas crianças estão fazendo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia em primeira carta de João. Primeira carta de João, nós vamos ler no capítulo 3, os versículos 9 e versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 3, os versículos 9 e versículo 10. Vamos ler também em Hebreus, né? Vamos ler também em Hebreus. Depois a gente volta um pouquinho para Hebreus, tá? Vamos ler a palavra do Senhor. Quantos acharam? Amém. Primeira epístola de João, capítulo 3, os versículos 9 e o 10 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Vamos voltar um pouquinho, vamos para Hebreus capítulo 4. Você vai voltando um pouco, você vai encontrar Hebreus. Procura o capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Hebreus 4, 15 e 16. Todos acharam? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Glória a Deus. Nós estamos mais uma vez recebendo irmãos que estão nos visitando aqui. É Denilson, né? Denilson e Sheila. Denilson e Sheila. Os irmãos querem recebê-los na paz do Senhor? Amém? Glória a Deus. Nós temos também aquelas duas irmãs. Como é o nome de vocês? Elisângela, Laís. Amém. Os irmãos querem recebê-los também? Amém? Amém. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Nós estamos no nosso culto de doutrina, e como eu disse domingo, também é culto de louvor, também é culto de adoração, também é culto de oração, também é culto de intercessão, também é culto de cura, porque sempre que nos reunimos em torno da palavra do Senhor, tudo isso acontece quando nós abrimos nosso coração para a palavra do Senhor. Ela nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, todas as vezes que o nosso coração se enche da palavra de Deus, do conhecimento de quem Ele é, e nós encontramos um lugar firme em Cristo, nós somos libertos. As escamas dos nossos olhos caem, a dureza do nosso coração se esvai, porque a presença de Cristo faz a diferença. Nós oramos, nós louvamos, nós adoramos, estamos em comunhão uns com os outros. Isso é maravilhoso, isso também traz cura para a nossa vida. Amém? Nesse culto de ensino da palavra do Senhor também, nós estamos tratando da maneira como a igreja sai depois do culto. Para que é que a igreja sai depois do culto?
a igreja sai depois do amém para servir a Deus. Todo o conteúdo que ela recebe do Senhor no culto, ela depois sai para espalhar, para compartilhar esse conteúdo de Deus na sua vida, para a vida de outras pessoas, tá? Então nós temos no mundo caótico muitos desafios, e nós vamos trabalhar hoje a questão do gênero, iniciar uma questão de gênero, para saber de que maneira a igreja pode falar de gênero no mundo que ela vai. Todos nós temos filhos, todos nós, os pais, né? Todos nós somos pais, temos filhos, e todos nós somos bombardeados em todos os momentos por esse pensamento. Então nós precisamos saber como crentes, como é que nós vamos agir em relação a essa inclinação que tem tomado muitas vezes conta da vida do mundo. Em 95, na China, em Pequim, a ONU fez uma reunião, uma conferência, para trabalhar para as questões de igualdade entre homem e mulher. Então, quando ela abriu as negociações e abriu a conferência para trabalhar sobre a igualdade que deve haver dos direitos entre homem e mulher, para que não houvesse tanta diferença, para que não houvesse tanta exploração, para que não houvesse tanta diferença salarial e de cuidado entre homem e mulher, a ONU abriu um leque de possibilidades. Então, começou-se a pensar, a transferir a influência desta igualdade entre homem e mulher para a questão de gênero, e discutir-se muito a respeito de questão de gênero. Ora, quando a ONU ela faz uma conferência entre as nações, nós não podemos ser inocentes. A ONU significa Organização das Nações Unidas. Ora, se ela vai abrir uma discussão acerca de alguma coisa, ela não vai abrir uma discussão que não seja um negócio à vista, que não seja um mercado a ser aberto. Então, todas as vezes que você tiver notícia de que a ONU vai se reunir para uma conferência, ela está reunindo as nações para iniciar um novo negócio, uma nova maneira de ganhar dinheiro. É para isso que serve a ONU, para organizar o mercado das nações em torno de uma ideia. Então, quando a ONU se reúne, ela se reúne para lançar uma ideia nova no mercado. É para isso que serve a ONU. É para isso que ela recebe milhões das nações para pesquisar um mercado lucrativo, um negócio novo, né? Para ganhar dinheiro, para as nações ganhar dinheiro, para os senhores do mundo ganhar dinheiro. Então, a partir de 95, então, começou-se a produzir um pensamento acerca da igualdade dos gêneros, né? Então se percebeu a dificuldade que era trabalhar essa questão com os adultos. Era muito difícil, porque havia um ranço muito grande entre homens e mulheres, e os homens, muito machistas, não queriam perder a primazia e o controle sobre as mulheres, e eles não queriam parar de ganhar mais também, não queriam saber de igualdade. Então ela percebeu que levaria um tempo muito grande para trabalhar essa questão de gênero com os adultos. Então ela transferiu o discurso para as próximas gerações. Então a atenção das nações recaiu sobre as crianças. Como é que eu vou diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, já que os adultos não querem? Ora, então eu vou fazer com que as crianças saibam o que é isso. Porque aí você vem desde pequeno a trabalhar essas questões. Isso é bíblico, né? Ela pega uma orientação bíblica, um princípio bíblico, mas ela transforma em negócio. E todas as vezes que você transforma um princípio bíblico em negócio, você tem problemas. É o que nós temos hoje como teologia da prosperidade, né? É um negócio hoje. Ele pega os versículos bíblicos, transforma um negócio,
e criam megas empresas, e essas megas empresas se tornam centros de grande arrecadação. Quando você pega hoje que é a nova ideologia que está dentro das igrejas, é a questão do coach. O pastor não é mais pastor, e o pastor não pode mais milindrar ninguém, e o pastor não pode mais gritar, o pastor não pode mais bater no púlpito, o pastor não pode mais pregar contra o pecado, o pastor não pode mais chamar a igreja ao arrependimento, porque o pastor agora tem que pregar autoajuda, tem que fazer com que as pessoas alcancem os seus negócios e alcancem os seus objetivos. É isso que está virando as igrejas. Então, quanto menos uma igreja se parecer com igreja, melhor. Quanto mais você descaracterizar as igrejas do que é ser igreja, melhor. Então as igrejas vão perdendo os formatos das torres, as igrejas vão perdendo as formas, as igrejas vão perdendo os púlpitos. Em vez de um púlpito, se coloca um tambor de óleo, põe qualquer coisa na frente, mas descaracteriza a igreja. Em vez de ser uma igreja clara, assim, pinta toda ela de preto, faz que nem um galpão, e vai se descaracterizando as coisas, e no lugar da pregação tem uma palestra motivacional. Essa é a norma, esta é a norma do secularismo, do modernismo. Então, a partir disto, começou a se imaginar que ensinando as crianças um novo pensamento, quando elas fossem adultas, elas não teriam mais esse problema de diferença entre homem e mulher. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ensinar para elas que elas não nascem com o seu gênero definido. Elas vão crescendo de maneira igual, sem a família, sem a escola dizer quem é homem, quem é mulher, e lá na frente elas decidem. Esse é o pensamento. Já que não deu certo com os adultos, já que não deu certo com uma geração adulta, crítica, vai dar certo com as crianças. Então é isso que está acontecendo muito dentro da nossa sociedade, uma sociedade moderna. Então não há uma definição. Então a sociedade, é o tecido social que vai definir lá na frente se eu serei um homem ou se eu serei mulher. Isso vai ser uma construção social. Isso é porque essa diferença toda foi colocada na conta da família e da igreja. O machismo, a opressão sobre a mulher ganhar menos, a mulher ser um sexo frágil, tudo isso foi porque a igreja ensinou assim ao longo de muitos séculos. E segundo esse pensamento, a culpa também é da escola, porque a escola, ela afirmava isso que a igreja vinha pregando. Então, enquanto a família recebia a doutrinação da igreja, repassava-se também isso para a escola. Então, os grandes vilões da modernidade de hoje é a família, é a escola e a igreja. São os grandes vilões dessa ideologia de gênero. É a família, é a escola, é a igreja. São os inimigos. Então você imagina e entende por que é que essas três instituições, elas são tão combatidas hoje: família, igreja e escola. As igrejas estão sendo descaracterizadas, as famílias também estão sendo descaracterizadas, e a igreja também. Tudo está sendo desconstruído para que esse novo pensamento tenha corpo. Para que se promova uma chamada igualdade. Então esses reflexos nós começamos a perceber nas modas, na moda. A gente estava olhando uma loja, aí eu estava com a Janine mostrando para ela: Janine, está vendo isso aqui?
Só que antes só quem vestia essas cores aqui era mulher. Só quem vestia esse padrão aqui era mulher. Mas onde é que elas estão? Elas estão aqui nessa seção masculina. Aquilo que só homem vestia e o jeito que o homem vestia, agora a mulher está vestindo, e o jeito que a mulher vestia, agora o homem está vestindo. Por quê? Para descaracterizar aquilo que é homem e aquilo que é mulher, que ao longo do tempo foi construído. Isso na moda, a moda está sendo assim. Então só quem vestia calças retas e finas eram as mulheres. Hoje os homens também. Quem vestia a calça colada com lycra era só as mulheres. Hoje os homens também. Tá tudo igual. Essa é a ideia. É fazer você perceber que não existe diferença. Não existe diferença. Isso se dá na moda, isso se dá na mídia. Se você fosse contar quantos atores, atrizes, e é sempre gente famosa, que chama atenção, que fabrica ideias, que gera tendências. Quantas pessoas que estão na mídia famosas, que têm um vasto número de seguidores, elas se declaram homossexuais. São atrizes, atores, cantores, esportistas, líderes. É uma febre. Humoristas. É uma febre. Parece que ninguém mais sabe o que é nada. Porque tudo pode ser tudo. Até o nada. Aí gera-se uma confusão. E essa confusão está instalada justamente agora, numa nova geração, que ela já não sabe o que é. Aí você vê que o que eles quiseram resolver, eles terminaram complicando. Porque gerou-se um caos dentro das famílias. Porque as famílias estão ensinando uma coisa, a sociedade está ensinando uma outra, e o menino e a menina vão crescendo numa confusão enorme. Que eles não sabem se acreditam na família, se eles não sabem se acreditam na mídia, se eles não sabem se acreditam no que está sendo vendido na loja, ele não sabe. E quando pensou que se ia explicar, terminou confundindo tudo. Aonde fica a igreja nesse contexto? Aonde ficamos eu e você quando terminamos o culto? Como é que nós vamos falar de Jesus para essas pessoas? Como falar para uma sociedade onde dentro do tecido familiar, do seio familiar, tem-se pessoas que eles não sabem mais o que são, e tá assim um conflito com os pais. Mas pai, diz que a gente não nasce definido, a gente só define isso depois. Porque é isso que a mídia começa a proclamar e a pregar, e a ensinar. Aí quem assiste novela assiste, quem assiste filme assiste, e a gente só ouve, só percebe os anúncios. Na novela fulano de tal vai acontecer isto, isto e isto. Ora, no filme fulano de tal vai acontecer isto, isto e isto. Nas séries da Netflix, então, a coisa absurda. É só o que tem. E você precisa filtrar para saber o que pode assistir, o que dá para assistir. Porque nem televisão, mas com a família, dá para assistir. Ficou difícil. Porque se confundiu tudo, né? Então o alvo já não são os adultos. Eu que sou da geração de 70, que nasci em 70. O problema não sou eu, o alvo não sou eu, não é a geração de 80. O alvo é a geração dessa de 2000. 2000 para cá, essa é a geração alvo. É a formatação desse povo. E você vê a dificuldade que nós temos
com relação a essa geração. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos ter que mostrar, quando nós sairmos aqui por essas portas para pregar o Evangelho, nós temos que mostrar para essas pessoas que nós temos um sumo sacerdote na pessoa bendita de Jesus, que ele não se cansa de se compadecer da gente. Que nas nossas dúvidas, nos problemas, nas questões existenciais, nos nossos dilemas, nos nossos traumas, nas nossas incertezas, nós temos um sumo sacerdote que trata das nossas vidas. Em qualquer situação, ele sabe se compadecer. Não importa a crise que eu esteja passando, se eu estou sendo tentado na homossexualidade, se eu estou sendo tentado na questão de gênero, se eu estou sendo tentado na questão do adultério, se eu estou sendo tentado em qualquer área da vida, ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas misérias. Para não deixar ninguém refém desse pensamento ou dessa ideia que está aí. Mas a igreja precisa sair para pregar um evangelho centralizado em Cristo, aonde todas as misérias humanas encontram refrigério. Seja drogadição, marginalidade, facção, o que for, que a gente enfrente, Jesus Cristo é a saída que a igreja tem que apresentar. Amém? É isso que a igreja tem que pregar. Nós não temos um sumo sacerdote que ele não se compadeça. Não, ele se compadece sim, porque ele foi tentado em todas as coisas, semelhante a nós. É isso que o texto diz. Nós temos em Jesus alguém que nos entende. Ele entende as nossas tentações. Ele entende. Basta que você ore e você entregue para ele tudo que está passando. Ele sabe se compadecer, porque ele passou por isso. Ao contrário de nós, ele não pecou. A gente invariavelmente cai na tentação e peca. Ele não, ele passou por essas tentações sem pecado. Mas acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. É essa a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é: gente, não importa o que você está enfrentando como tentação, achegue-se confiadamente ao trono da graça de Deus. Mostre Jesus, anuncie que Ele é bom, a fim de que recebamos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião necessária. É essa a proclamação da igreja. Mostrar Jesus como o único recurso, como o último recurso, aonde nós vamos encontrar misericórdia e compreensão naquilo que nós passamos. Não é uma boa notícia? É uma boa notícia. E não importa o que a pessoa esteja passando, não importa qual seja a área da vida que ela esteja sendo tentada, esse Jesus pode trazer misericórdia e graça sobre a vida dele. Então vamos estar atentos, né? Então a primeira coisa que nós precisamos entender ao sair para servir a Deus no mundo é que todos os gêneros precisam receber o Evangelho. Todos os gêneros precisam conhecer Jesus. Não importa. Não importa qual é o pensamento ou a ideologia que está aí no mercado. O que importa é que Jesus é suficiente para cada uma delas. Jesus é suficiente para cada uma delas. No versículo 9 de 1 João 3 diz que aquele que conhece a Deus não vive no pecado, porque o que nele permanece é a divina semente. Divina semente. É essa divina semente que a igreja precisa ir colocar no mundo e espalhar no mundo. Vamos aqui em 1 João 3. O que é que essa divina semente faz? Qual a contribuição dessa divina semente que você vai espalhar ao mundo? Veja no versículo 9. 1 João 3, 9. E o versículo 10 diz assim, olha: nisto são manifestos os filhos de Deus e são separados do filho do diabo. Essa é a primeira contribuição da divina semente. Quando o evangelho é semeado no coração, a primeira coisa que ela faz é identificar, trazer uma identidade para essa pessoa.
Começa-se a manifestar na vida dela aquele todo conteúdo de graça de Deus, de misericórdia de Deus. Então ela começa a perceber que ela é filha de Deus, filho de Deus. Há uma identidade, uma característica: nisto são manifestos os filhos de Deus. Há então uma separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. Amém? Passa a habitar o crente. Ele passa a ser templo e morada do Espírito. Então vai começar uma guerra dentro dele, uma guerra da carne contra esse Espírito. Aí é onde se dá a grande característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus sempre estarão lutando contra o pecado. A maior evidência de que você é um convertido, a maior evidência de que você é filho de Deus, a maior evidência de que você é discípulo de Cristo, a maior evidência de que você entregou o seu coração ao Senhor, é que você luta contra a tentação. A maior evidência não é você ficar sem pecar. A maior evidência de você que é um convertido é porque você está lutando contra todas as astutas ciladas do maligno. Essa é a evidência de que você foi salvo, é que você está em guarda, em vigilância. A segunda coisa, para que serve essa divina semente? Veja no versículo 10: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então a divina semente nos vai ajudar a praticar a justiça. O que é isso? A fazer o que é certo. A divina semente do Evangelho em nós vai nos capacitar a entender, porque ela vai libertar a nossa mente, vai libertar os nossos olhos, vai libertar a nossa vontade, e nós vamos saber que Ele é caminho, verdade e vida. Então tudo aquilo que não é caminho, tudo aquilo que não é Jesus, é vereda, é atalho e é morte. Então com Cristo eu vou saber o caminho certo. Se Ele é verdade, quando eu conheço a Cristo, me entrego a Cristo, eu vou saber também o que é a mentira, porque Ele é a verdade. E tudo aquilo que não é conhecimento igual dele, tudo aquilo que não é doutrina igual a dele, tudo aquilo que não é pensamento igual de Cristo, é falso. Ele é vida. Toda e qualquer contribuição, ou pensamento, ou inclinação, ou ideia, ou ética, ou maneira de ser, maneira de tratar, maneira de agir, que não for de acordo com a doutrina de Cristo, é morte. É morte. Por que eu sei disso? Por que eu sei o que é certo? Porque eu conheço Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Tudo aquilo que não se parece com Ele é falso, e eu tenho que sair de perto. Essa é a contribuição da divina semente. Ela me faz conhecer e agir de maneira correta. Amém? A terceira contribuição da divina semente, veja, está aqui no versículo 10. É acerca do amor, e aquele que não ama seu irmão. A divina semente vai capacitar o crente a amar aquele que é diferente dele. Por quê? Porque o crente também já foi diferente de Deus, e Deus o amou. Não havia nada de Deus em nós, e mesmo assim Deus nos amou. E nós éramos totalmente diferentes de Deus, mas Ele fez com que Jesus viesse e nos resgatasse. Então, com esse mesmo amor que eu recebi de Deus, eu tenho que ir pregar esse mesmo evangelho a outras pessoas, para que elas conheçam o mesmo Deus que eu conheço. Aquilo que nós aprendemos na quarta-feira passada: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Como é que o Pai enviou Ele? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Foi assim que Ele amou. Então eu tenho que olhar o mundo e amar esse mundo de uma tal maneira, e ver essas pessoas se perdendo de uma tal maneira, e perceber a miséria e a necessidade dela de uma tal maneira, e esse amor tem que me mover de uma tal maneira, que eu vá pregar esse mesmo evangelho que Jesus pregou para mim, para outras pessoas. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Na base desse mesmo amor que nós aprendemos na quarta-feira passada. Então essa é a contribuição da divina semente em nós. Ela nos gera uma identidade em Deus, ela nos faz também praticar aquilo que é certo, que nós recebemos do Senhor, e nos ajuda e capacita a amar
o nosso irmão. Por que isso acontece? Porque em nós habita a divina semente. Esse é o papel da igreja no mundo. Amém? Pode dizer, pastor, mas isso é difícil demais. Pode ser difícil, mas se Ele mandou fazer, é porque Ele estaria presente junto com a gente para nos capacitar a fazer isso. Amém? Então você não vai sair no mundo para pregar cura gay. Você não tem que sair pelo mundo para olha, vamos falar sobre cura gay. A cura para a homossexualidade, a cura para a mentira, a cura para a corrupção, a cura para o roubo, a cura para o adultério é Cristo. Então você não vai se ocupar de pegar a cura gay. Você vai se preocupar em pregar que em Cristo, que em Deus, a nossa vida pode ter uma suficiência. Porque aquela pessoa que se entrega ao roubo, ao assassinato, à drogadição, ao adultério, à prostituição, a tanta coisa, é apenas uma ideia que está na mente dele e no coração dele, que existe uma satisfação que não é Cristo. Mas quando a igreja começar a pregar acerca de Jesus como Filho de Deus, como um Cordeiro de Deus, que tem o poder de nos tornar filhos de Deus, de mudar nossa condição, então essas pessoas vão compreender que essa satisfação que eles encontram no fundo da garrafa, num cigarro de maconha, num roubo, numa marginalidade, numa facção, essa satisfação ela vai encontrar na pessoa de Jesus. E quando ela encontrar Jesus, vai ter uma fonte de água viva jorrando para a eternidade. E o foco dela vai mudar daqui para a eternidade. E os olhos deles vão se abrir para uma nova realidade que Deus está chamando eles para tirar o coração deles dessas coisas daqui e gerar uma nova vida que brota, que jorra para as coisas eternas e não para as coisas que passam. Amém? Esse é o papel da igreja. Esta é a mensagem da igreja, tá? Apresentar Cristo como solução de qualquer problema. Até porque a questão de gênero, a gente dá muita importância a isso, quando não devia. Porque a questão de gênero é apenas mais uma ideia de mercado. É apenas mais uma ideia de ganhar dinheiro. Aí mudam-se os livros da escola. Você já pensou quantos milhões são necessários para gastar, para mudar todos os livros da escola? Pensa uma nação como o Brasil. Quantos milhões de livros não precisarão ser mudados se mudar? São milhões e milhões e milhões e milhões. Isso é mercado, irmãos. É mercado. Muda-se a mídia, mudam-se as novelas, mudam-se os filmes, mudam-se as roupas. Tudo isso é dinheiro, é mercado, é negócio, é comércio. É uma isca que os senhores do mundo usam para poder ganhar dinheiro. E nós aqui ficamos com essa batata quente, né? E essa batata quente entre nós, aí gera esses conflitos, esse caos, esse desespero todinho e essa inconformidade no meio da sociedade, no meio das famílias também. Então vamos dizer para esse mundo que Jesus é a solução para todo e qualquer dilema. Aí nós damos tanta importância, que todo mundo fica malhando o homossexual, mas não malha o mentiroso. Tolera as outras coisas. Aí o outro ainda diz assim: não, eu prefiro que o meu filho seja um ladrão, um bandido, do que um homossexual. Oxi, e diante de Deus isso tem diferença? Não tem diferença isso, filho.
Mas a gente começa a ver esses discursos, aí começa a ter um tipo de preconceito, um tipo de problema com uma pessoa, quando o problema que ela tem numa área é o mesmo problema que eu tenho na outra área da vida. Só muda a pessoa e as áreas, mas o problema com Deus é o mesmo, e a solução é uma única: Jesus Cristo. Quem recebe Cristo, recebe o poder de ser filho de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então só a ética do reino de Deus, quando a igreja pregar o reino de Deus, é que nós vamos ter a condição de mudar a sociedade. É com a pregação do reino de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque um ladrão, quando ele conhece o evangelho, ele vai continuar sendo tentado a ser ladrão. Um adicto é um usuário de drogas. Quando ele conhece Jesus, ele começa a perceber a casa do Senhor e a frequentar os cultos, e ele faz uma decisão por Cristo, e ele sente o chamado do Senhor, ele vai continuar sendo tentado a usar. A tentação não para. Assim é o mentiroso, é o corrupto. É com a prostituição, é com a pornografia, é com a mentira, é com a cobiça, é com a inveja. Mas só que você não vê as pessoas tendo preconceito com os invejosos. Você não vê as pessoas tendo preconceito com os cobiçosos, com os avarentos. O problema não é com eles. Mas quando o problema é na área sexual, então vira um Deus nos acuda. Mas quando você vai perguntar isso para Deus dentro do evangelho, não tem diferença não. Mas nós somos influenciados e educados a ser mais complacente, a ter mais tolerância com algumas coisas e ser muito crítico com outras. Isso, a sociedade é desse jeito. Não é só o homossexual que precisa do evangelho, o hétero também. O hétero precisa do evangelho tanto quanto o homossexual. Porque o hétero, ele tem problemas com adultério, o hétero tem problema com a pornografia, o hétero tem problema com o incesto, o hétero tem problema de todas as ordens. E ele precisa de Jesus Cristo do mesmo jeito. Porque senão a gente tem muita tolerância com o cara que é galinha, o cara que sai com várias meninas. Aí todo mundo tolera, diz: esse cara é pegador, esse cara é bom. Mas quando a mulher faz isso, não é a mesma coisa. A sociedade já é mais intolerante. Percebe como as coisas mudam? Mas diante de Deus, tanto o homem quanto a mulher precisam de Jesus. O hétero tem problema com a traição com outras mulheres. Os héteros, que são os casais de namorados, eles têm um problema na tentação de quererem morar juntos antes do casamento, de querer ter uma vida sexual ativa antes do casamento. Mas eles são héteros. E qual é a solução para os héteros? É Cristo. E qual é a solução para o homossexual? É Cristo. Então a solução para a questão da ideologia de gênero é Jesus Cristo. Não importa qual é o problema, a solução continua sendo uma só: Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja, pregar a Jesus Cristo. Amém? O certo na Escritura, pela Escritura, o contrário do homossexualismo não é ser hétero, e o contrário de hétero não é ser homossexual. O que faz oposição a tanto um quanto o outro é buscar Deus. Porque se tanto um como o outro tem problema, Deus é a solução. Então a santidade, a santificação, uma busca de Deus e a consagração é a solução
para todo e qualquer conflito que eles estiverem passando, seja ele homossexual, seja ele heterossexual. Então, para o Evangelho, o gênero nunca foi um problema. O Evangelho tem problema com o pecado, com aquilo que não é vontade de Deus. Aí o Evangelho tem problema, mas para isso ele apresenta uma só solução: uma vida centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é isso que a igreja precisa entender, e é isso que a igreja precisa levar: a misericórdia e o amor de Deus para todas essas pessoas. Amém? Seja o pecado que for, Cristo é a resposta. Uma segunda coisa, a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega na nossa vida, Ele deixa uma divina semente para nos fazer viver buscando Ele e não viver mais na prática do pecado. Que quem vive na prática do pecado não é nascido de Deus. O nascido de Deus, ele tem uma divina semente que o faz se reportar a Deus e se declarar ao Senhor e querer andar com o Senhor e agradar o seu Senhor. Amém? Então, a divina semente, essa é a segunda coisa. A divina semente ilumina a nossa ética. Essa é a segunda verdade desse texto. A divina semente em nós ilumina a nossa ética, a nossa maneira de se portar, de se conduzir, de estar na sociedade, a nossa contribuição social. Quando nós pecadores somos avisados, admoestados, confrontados com a palavra, e nós endurecemos nosso coração, ficamos incrédulos, nós vamos querer passar por cima da Escritura. Isso tem acontecido muitas vezes. Muitas pessoas foram confrontadas com o Evangelho acerca da ideologia de gênero, acerca da homossexualidade, e elas endureceram o coração. O que foi que elas fizeram? Elas montaram os seus próprios templos, segundo a sua própria ideologia. Então hoje você tem igreja para homossexual, igreja que faz união homoafetiva, você tem pastores homossexuais, você tem igrejas direcionadas só para esse público. Por que isso? Porque eles foram confrontados, mas eles não perceberam que, ao receberem Cristo, uma divina semente foi semeada neles, para eles buscarem a vontade de Deus e não a deles. Eles endureceram o coração e eles quiseram viver com a palavra de Deus, mas com a maneira deles. Então a palavra de Deus só serve quando valida o que eles estão fazendo, quando fala sobre misericórdia e sobre compaixão e graça e amor. Mas quando fala em ser nova criatura, em arrependimento e fazer a vontade de Deus, eles não pregam isso. Então eles começam a selecionar os textos e moldar uma teologia de acordo com a sua própria cabeça e o seu coração duro, e vai arrebanhando pessoas. Então são cegos guiando outros cegos. Eles nem entram no reino e nem deixam outras pessoas entrarem no reino. Eles sofrerão de Deus condenação. Tem uma entrevista, se você puder assistir, com John Piper. Tem uma entrevista com ele e o entrevistador pergunta: você iria a um casamento gay? E mesmo que fosse seu filho casando? John Piper diz assim: não, eu não iria. E ele coloca 5 razões porque ele não iria. A primeira razão que ele enumera é porque ele diz: olha, aquilo não vai ser um casamento. Não vai ser um casamento. Então por que eu vou lá numa coisa que eles estão chamando de casamento quando eu sei que não é? Eu sei que não é casamento. Meu filho vai ficar chateado comigo, mas quem vai estar se distanciando do Evangelho de mim é ele, não sou eu. Ele vai estar se distanciando de mim.
ele vai estar se distanciando do amor de Deus, não sou eu. Eu fico como o pai do filho pródigo. Eu vou permanecer no meu lugar, eu vou permanecer de braços abertos, eu vou permanecer amando. Mas quem vai estar se distanciando é ele. Por isso eu não vou. E um pai disse que casamento é uma união pactual entre um homem e uma mulher que Deus concebeu. Então, uma relação e uma união homossexual não está dentro desse padrão. Então não é o casamento que Deus criou. Por isso ele não iria. A segunda razão que ele coloca é que ali aquelas pessoas não estarão sendo recebidas por Deus. Ele diz que, texto de Malaquias capítulo 2, 16, diz que o Senhor é testemunha da união entre ti e a mulher da tua mocidade. Então Deus é testemunha de uma união, de aliança entre um homem e uma mulher. Quando ele falou em Mateus 19, ele falou que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Quando uma mulher e um homem se unem, eles se unem em Deus. No centro da vontade de Deus, Deus os uniu. Aquilo que Deus uniu, não devia haver separação. É a palavra do Senhor. E ele disse que no princípio, quando ele falaram sobre o divórcio para ele levou a ideia para o princípio. O que é que diz no princípio? Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e eles serão então uma só carne. Quando Jesus se reporta ao princípio, ele coloca qual era a vontade de Deus ali, e qual era a satisfação de Deus ali. Quando a igreja sai para pregar, ela sai para pregar sobre os princípios de Deus para a vida do ser humano. E foi isso que Jesus fez. Ele resgatou o princípio da ideia de Deus, da vontade de Deus para a vida deles. Por isso ele não ia. A terceira razão que ele colocou aqui, que um pastor não devia suplicar a bênção de Deus sobre essa união. Eu conheço duas pessoas, são pastores, e eles já colocaram nas redes sociais cerimônias fazendo casamentos de meninas, de duas meninas. John Piper disse que um pastor não deveria suplicar a bênção de Deus sobre uma coisa que não é o princípio que ele estabeleceu na palavra dele. Então seria falso e soaria falso suplicar a bênção de Deus de uma coisa que não é a vontade dele. A quarta coisa, ele disse, a razão que ele não iria é porque isso seria uma adulteração, uma profanação na representação pactual de Cristo com a igreja, daquilo que representa o casamento. É uma relação de aliança entre Cristo e a sua noiva, que o homem representa aqui na terra entre ele e a sua mulher. Não daria para saber entre duas mulheres e dois homens quem seria o Cristo ali. Então seria uma profanação, ele não iria. A quinta razão, ele disse que teria uma grande tristeza, ele não ficaria à vontade naquele lugar. Por essa razão, mesmo que fosse o filho dele, ele não iria. E ele ficaria como o pai do filho pródigo, de braços abertos, quando ele quisesse voltar, com muito amor, com muita misericórdia, mas ele não iria fazer uma coisa que a palavra do Senhor não estivesse de acordo. Soa bonito, e a pessoa precisa de muita coragem para falar assim e para agir assim, mas a divina semente em nós gera também uma prática santa da palavra do Senhor e da vontade do Senhor. Amém? Que o Senhor produza na igreja a coragem, porque
elas entendem casamento como uma constituição social. Nós não entendemos que o casamento é construção social. Casamento é uma constituição bíblica. Então quem rege essas coisas é a palavra do Senhor. Quem não está na palavra do Senhor não tem que querer casar. Ah, pastor, mas a Constituição permite. Pois então, eles podem ir lá no fórum. E o juiz lá homologa. Agora, vir ao templo ou chamar um pastor para fazer isso, o pastor não deve ir e nem concordar, porque fere os princípios da palavra do Senhor. E quando esses direitos começarem a avançar e prenderem os pastores por causa disso, vai ter que fazer mais um anexo do presídio de Pedrinhas, porque vai ter muita gente presa, vai ter muito pastor preso, né? Então a igreja precisa também orar para que o Senhor envie uma perseguição como essa, para a gente saber realmente quem é crente, quem não é, quem é pastor, quem não é, quem é falso profeta, quem não é, porque aí vai purificar muito a igreja. Amém? E só a perseguição muitas vezes purifica a igreja. Uma terceira coisa, é nosso último ponto. Como é que eu vou ser sal e luz nesse mundo? Eu só tenho uns 8 minutos. Como é que eu vou fazer a diferença nesse mundo? E se eu tiver, pastor, um amigo que está dizendo que é gay, e se eu tiver pessoas que estão querendo se definir para esse lado, como é que eu vou falar com eles? Meu irmão, minha irmã, não se apavore. É a mesma coisa que você vai pregar para outra pessoa como outro qualquer. Um avarento, um mal acabado, uma pessoa que está numa facção, é marginal, ele é roubador, a mesma coisa. Confie no poder da Escritura, pregue a palavra do Senhor, porque o Evangelho ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Confie no poder da palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor, mostre quem é Jesus, mostre o amor de Deus por Ele. Amém? Abra a sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 15, irmão, 15, da videira verdadeira. Ele pode estar dizendo para você, mas eu não sei o que fazer, eu já tentei de muitas formas, eu já me esforcei, eu já fiz muita coisa, já fui na igreja, já recebi oração, já fui na frente, mas eu não consigo me livrar disso. João capítulo 15, quem pode ler o versículo 5, bem alto. Você precisa dizer para essa pessoa: se você não estiver em Cristo, não adianta que você vá se esforçar. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Ou a pessoa se rende a Jesus e vive a vida de Jesus, ou então ele não vai poder, por mais que ele se esforce, não vai dar certo. Anuncie Jesus. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, veja o versículo 5. Não que por nós mesmos, 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A libertação só vem de Deus. Se a pessoa não se submeter a Deus e a sua palavra, ao amor de Deus, a sua misericórdia,
Não vai acontecer nada, porque a nossa suficiência, o nosso preenchimento, esse vácuo, esse desespero de alma, essa situação caótica que conflitua o nosso ser, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6: o qual nos habilitou. Então Ele vai capacitar você. É a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a dependência de Deus que vai lhe capacitar, lhe habilitar para ser ministro de uma nova aliança, de um novo acordo, de uma nova maneira de ser, de um novo coração, de um novo caminho, de uma nova vida. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não saia com a Bíblia na sua mão depois do culto para evangelizar ou para repartir o amor de Deus só pela lei. E você decora vários textos do Antigo Testamento e depois quer matar eles e quer causar preconceito e quer perseguir. Não, a letra mata. É por isso que aquelas pessoas trouxeram a mulher adúltera para os pés de Jesus, para querer matar ela, porque a letra mata. Mas nós somos chamados a sermos ministros de uma nova aliança. Amém? A aliança do amor, a aliança da misericórdia, a aliança da bondade de Deus sobre a vida dela, que não vai passar a mão por cima dos seus erros, não vai ser tolerado o erro, mas vai ser tratado para a glória de Deus. Vai trazer vivificação e não morte, não preconceito, não ódio, não destratar pessoas, não segregar elas, não desprezar elas, mas levar para elas o amor de Deus. Amém? É esse o trabalho da igreja. Esse é o trabalho da igreja no reino de Deus. Como é que eu posso ser sal e luz entre as pessoas que têm uma dificuldade, um problema com a questão da ideologia de gênero? Não sabem como se definir, se são homens, se são mulheres. A segunda coisa é, você pode compartilhar a questão da identidade com ela. Converse com a pessoa, ouça ela, dê ouvidos, gaste tempo, sente com essa pessoa, procure saber dela como foi que ela percebeu essa ideia, de onde ela tirou isso, qual é a fonte que levou ela até essa identidade. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Aí depois que você ouvir, você vai compartilhar com ela a sua identidade com Cristo. Por que é que você é um com Cristo? Por que é que ela está em busca de uma satisfação diferente da palavra do Senhor? Por que é que ela está atrás de um prazer, de uma alegria, fora disso aqui? Você vai compartilhar com ela a sua identidade no Senhor. Amém? Veja, João capítulo 13. João capítulo 13 é a nossa última referência a ser lida. João capítulo 13, procura o versículo 34 e o versículo 35. Quem pode ler o 34? Bem alto. Muito bem. Outro irmão leu o 35. Pronto, então quando você compartilha essas identidades, você também compartilha o amor de Deus, você separa tempo, você gasta, você investe tempo na vida das pessoas para que o amor de Deus flua delas. Enquanto outros estiverem desprezando, levando violência, discriminação, preconceito, você leva a misericórdia de Deus, você leva ouvidos, você precisa dar o que você tem. E o que foi colocado em nós é uma divina semente que nos ajuda a fazer o que é certo e amar o irmão.
Amém? Veja que ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Mas parece que é o mesmo mandamento, né? Ele só diz que não é mais amar ao próximo, né? Ele diz agora uns aos outros. Não importa quem seja, é uns aos outros. Não importa se é samaritano, não importa se está longe, não importa se tem sacerdócio, não, é uns aos outros. Não importa quem seja a pessoa. Ele diz para amar. É que nem aqueles memes que tem, né? Não vale escolher. Não vale escolher. Ame uns aos outros. E não vale escolher quem é. E ele já não usa como a si mesmo, né? Ama o teu próximo como a si mesmo. Ele diz: não, é um novo mandamento. É como eu vos amei. Não é como você ama a si mesmo, é como eu vos amei. Então é como se fosse um novo padrão. Não é mais aquilo que você chama de próximo, é qualquer um outro. E não é como você se ama, é como eu amei vocês. Um novo mandamento vos dou, é como eu vos amei. Vocês também não prestavam, e eu amei vocês. Por que vocês vão selecionar agora? Às vezes a pessoa chega para você e diz assim, eu não sei se já perguntaram isso para você, mas e se eu for um crente gay? Né? E se eu aceitar Jesus e continuar gay? E se eu já sou casado? Eu vou ter que me separar? A princípio, o crente gay não existe. É que nem crente safado. Crente safado também não existe. O que existe é safado dizendo que é crente, né? Pastor ladrão, não existe pastor ladrão. Existe ladrão dizendo que é pastor. É a mesma coisa de crente gay. Crente gay também não existe. Existe um gay achando que é crente, ou querendo ser crente, sem transformação, sem arrependimento, sem mudança, sem transformação, sem ser nova criatura. Isso precisa ser dito. Não dá para ser um crente gay, porque nós precisamos de uma nova identidade em Cristo. Porque o que diz a palavra do Senhor? O eterno propósito de Deus qual é? Romanos 8, 28. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ora, se eu sou chamado por Deus para ser conforme o caráter de Cristo, como é que eu posso imaginar que eu posso ser um crente gay? Se o meu destino é ser parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo, não dá. E isso precisa ser dito, mas ser dito não com a força da legalidade, do legalismo, da lei que mata, mas do Espírito que produz vida. Amém? Com firmeza, mas com amor. As pessoas dizem assim, mas pastor, Jesus nunca disse nada contra os homossexuais. Eu não vi nada no Evangelho contra os homossexuais. Realmente não falou sobre ele, não. Não era a questão central do reino. A questão central do reino, qual era? Era tornar as pessoas filhas de Deus, seja elas quem fossem. Seja elas quem fossem. A igreja não pode fazer de conta que eles não existem. E muitas vezes nós pecamos porque nós nos portamos como se os homossexuais não existissem. E a igreja peca quando pensa assim. A igreja não pode pensar assim. Não cabe à igreja reforçar o preconceito, a violência, nem o desprezo e nem negar direitos que eles conquistarem, mas sempre falar do Evangelho, da graça e da misericórdia, dizer para eles que em Cristo nós temos um sumo sacerdote que sempre se compadece, porque ele passou pelas mesmas tentações que eles passam, mas sem pecado.
É isso que a igreja tem que pregar a eles. A dor deles precisa ser a dor da igreja. Amém? Porque ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos ensine e nos dê discernimento da sua palavra. Amém?